Aleluia. Senhor. Eu sou a pastora Carla Regina. Eu sou Isaac Passos. E você se encontra no Reverberando Palavra Viva. Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite em Tua presença, mais uma noite, Senhor, debaixo da Tua palavra, ouvindo a Tua voz, ouvindo, Senhor, o Teu entendimento, aprendendo mais de Ti, buscando mais a Ti, como nós somos gratos, Senhor, por tudo. Obrigado. Muito obrigado, Senhor, que essa live possa alcançar pessoas que precisam ouvir a Tua voz. É isso. Em nome de Jesus, Senhor, alcance almas, é o que te pedimos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Pergunta que não quer calar. Tá com a Bíblia aí? Qual é a pergunta, Zaquinho? Tá com a Bíblia aí? Pega a tua Bíblia agora, vamos a Provérbios capítulo número 15, é você que está chegando, anote aí já nos comentários o capítulo, a fim de que aqueles que entrem a posteriori possam se situar, embora tenha no título acima, mas sempre tem alguém que pergunta, né? Então nós já vamos nos situando. Verso número 1, diz assim a palavra do Senhor: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Outra versão: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Perceba que não é a palavra, é a resposta. Meu Deus. Muitas pessoas acabam se preocupando em falar somente, sem considerar que se o proverbista fala da resposta, é porque a maior incidência de ira, de palavra ríspida, é ao responder alguém. Em brigas de tolo, você que decide qual é o papel que você representa. Não importa se o outro decidiu lhe atacar com tolice, que a sua decisão seja a resposta branda. É ela quem vai acalmar o furor, a fúria. E aí a palavra dura, ela só vai aumentar a raiva. É tolice querer responder mais alto, ser mais agressivo, descer mais o nível. Para de graça. Isso não combina com você. O convite do reino é: eleva o nível. Se alguém decidiu gritar, diminui seu tom de voz. Só não corresponda à expectativa do adversário a teu respeito. A gente avança porque o verso é o 2. Olha isso. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Eu amo um texto em Tito 2,10, se eu não me engano, cuja expressão utilizada por Paulo, escrevendo esse jovem obreiro, é que nós sejamos o ornamento da doutrina de Deus. Eu amo esse texto. Ornamento, a expressão, sabe? Ornamento da doutrina de Deus. Que alguém seja atraído para a doutrina de Deus só porque olha para a sua vida e vê nela um atrativo. Aqui no verso 2, o proverbista está dizendo que as palavras do sábio são esse conhecimento atraente. Torna atraente conhecimento. Alguém que ouve outrem diz: meu Deus, que coisa mais linda. Quero aprender mais, quero estudar mais, quero crescer mais. Que você seja a razão de motivação e incentivo a quem ainda não domina, a quem ainda não conhece, a quem ainda não aprendeu, mas não vai desistir de dominar, aprender e conhecer só porque a sua vida, o seu comportamento, a sua postura, a sua fala tornou-se um atrativo. Avança comigo? Não, avança com Isaac, porque agora o verso é o 7. Bora lá. E o verso do número 7 vai dizer o seguinte: por onde passa, o sábio espalha a sabedoria, mas o homem sem juízo espalha a sua tolice. O que você tem espalhado por onde passa? Eita glória. Eu me lembro de duas histórias, né? Uma história de quando passa por um lugar, deixa uma marca positiva, a sabedoria, deixa a sua sabedoria, que é Jesus. Jesus, por onde ele passava, ele deixava a sua sabedoria, os seus milagres e tudo que ele fazia. Ele deixava uma marca em cada local que ele passava. E uma marca agora negativa acerca desta pergunta é Ofne e Finéias, que eles manchavam a reputação, não, né? Também reputação. A reputação do templo, tudo, eles faziam tantas coisas de ruim, sendo sacerdotes do templo, filhos do sacerdote Eli,
E por onde eles passavam deixavam uma marca negativa, deixavam algo que não agradava a Deus, como o texto diz, né, um homem sem juízo, E a pergunta que eu quero fazer a vocês é: qual é a marca que você tem deixado por onde você passa? O que você tem deixado marcado? Quando as pessoas pensam em você, o que elas lembram? Meu Deus! O que elas vão pensar quando lembrar? Poxa, o que o Isaac faz? Quando o Isaac está aqui, ele fala mal de muitas pessoas. Não, ele fala bem de muitas pessoas. Qual é a sua marca diante dos outros? Meu o que você tem deixado de marca para os outros? Essa é a pergunta, né? Creio que são coisas boas, vamos pensar coisas boas, mas se reflita aí, pensa aí na sua mente, o que você tem deixado para as pessoas à sua volta? Qual é a marca que você tem deixado para as pessoas à sua volta? Eita glória! Vem conosco para o verso número 12, onde a Bíblia vai dizer que o homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselho aos sábios. O zombador, diz a NVI, não gosta de quem corrige e não procura ajuda. Logo, quando a gente fala sobre isso determina a companhia que você escolhe para si. Então, dependendo do que você quer que façam acerca da sua decisão, você escolhe com quem vai andar. Ninguém quer andar com quem confronta, a menos que você queira de fato ser corrigido. Então, se você quiser a aprovação da sua ideia, você vai começar a andar com puxa-saco, com massageadores de ego. Mas quem entende que a correção é necessária, ele vai andar com gente que é sábia, mesmo que isso provoque uma correção, que ele vai considerar justa para o seu aprendizado, para que ele possa ali ter um tipo de crescimento. Há uma frase que Deus me deu e eu compartilho: prefira amizades que te confrontem para a vida do que aquelas que massageiam o teu ego para a morte. Meu Deus. O texto prossegue, o verso é o 13, o texto diz que o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Olha isso aqui, verso 13, outra versão. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Cuidado para não estar gastando dinheiro com maquiagem, quando o problema está dentro e não fora. Porque um coração que estiver em paz, um coração cuja fonte da alegria é Deus, isso vai reverberar do lado de fora. Aleluia. Em contrapartida, quando você se torna refém do que lhe fazem e vive com o espírito abatido, não tem maquiagem que dê jeito. Até porque dá mais trabalho fingir que é do que ser de verdade. Deixa Jesus te fazer ser de verdade. Aleluia. Coloque nele a expectativa para que ele seja a tua fonte de alegria. Avança comigo. Vem para o texto no verso 14, onde a palavra de Deus diz assim: quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Há uma frase paradoxal, Zaquinho. Ela vale uma reflexão no mínimo, tá? Para alguém a ignorância é uma bênção, porque enquanto você não sabe, você não pode ser cobrado. Mas quem não tem medo de ser cobrado e prefere crescer, ele prefere passar a saber do que viver nas trevas da ignorância. Então, alguém está dizendo que ser ignorante é uma bênção, só porque não vai ser cobrado daquilo que passou a saber. Mas vai ficar criança até quando? Deus nos convida para crescer, a fim de que, como diz o texto, eu vou mudar aqui a versão do verso 14, o coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Discirna seu tempo. O que passou, passou. Já está na hora de você descobrir coisas maiores. Quando você era criança, você agia com criança porque o seu conhecimento era limitado. Mas agora você cresceu, tem coisas que não combinam mais com você. Então, se quando você não sabia, não lhe podia ser cobrado, agora você já sabe. Isso vai pesar no dia do juízo. Então, para quem é sábio, ele discerne: eu preciso aprender mais. Para quê?
para que eu não cometa mais os mesmos erros. Glória a Deus. Tem pessoas que se culpam do passado, Isaac. por que eu não deveria ter passado por isso? Por algum relacionamento tóxico que teve, por algum tipo de submissão cega que teve. Não dá para voltar atrás. O que passou, passou. Você fez o que podia fazer baseado com o que você conhecia. Só que agora você cresceu, o seu horizonte ampliou, Deus ampliou, abriu o teu entendimento. Então permita-se ter discernimento que vem do céu para que o seu comportamento também mude no nível do conhecimento que você recebeu. A gente avança, vem comigo. Te convido agora para o verso número 15, onde a Bíblia vai dizer assim: todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Outra versão vai dizer assim, oh meu Deus, eu amo a palavra, quem mais ama? Olha o que vai dizer o verso 15. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. O que significa isso? Muita atenção. Se você deixar que a aflição se torne moradora do teu ser, ela vai manchar a perspectiva do teu olhar. Tudo que você vê vai ser sob o óculos da aflição, então nada estará bom. Mas, se você entender que a fonte da tua alegria é Deus, você também vai colocar um óculos cuja perspectiva vai mudar. E não é que as circunstâncias mudarão, é que você vai estar transformado. E a vida se torna um banquete contínuo, não porque você vai estar sempre com o que você acha que tem que ter, mas você vai entender que o imprescindível, o essencial, nunca deixou você. E eu estou falando de Deus. Para ilustrar, duas questões. Hoje o Zaquinho chegou do trabalho, chegou muito cansado. E eu falei para ele, vamos fazer mais cedo, vamos fazer mais tarde. A gente trabalhou muito e já chegou jantando já. E conforme ele foi se aquietando, ele falou, não, eu vou focar e a gente vai gravar mais cedo. Até porque daqui a pouquinho às 9, a pastora Helena Raquel está entrando na live e a gente quer aqui cooperar também, participando lá e te convidando também. Então a gente entendeu que se ficasse para mais tarde, talvez o cansaço batesse mais, não daríamos a devida dedicação. Se você tentar insistir em fazer as coisas quando você não está bem, sem considerar que a oração, porque a gente já falou para vocês que antes de gravar, antes da câmera ligar, a gente já fez a nossa devocional com câmera desligada. E aí você vai lendo a palavra, vai sendo abastecido, fortalecido. Seu olhar sobre as coisas vão mudando. Então cuidado para que você não esteja tão aflito, tão abatido, tão cheio de tanta coisa, que você acabe contaminando o que o céu mandou você entregar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai falar com Deus, ministra a tua alma, aquieta-te. Deus não perdeu o controle, a fim de que isso não seja um ciclo, né, Isaac? De você chegar e é o pai que desconta na esposa, a esposa que desconta no filho, o filho que desconta no cachorro, o cachorro que desconta no gato, o gato que desconta no rato. Cuidado! Se descontamine, a fim de que você não comprometa o que o céu quer fazer através de você. Tendo dito isso, eu ainda tenho mais uma ilustração só para tornar claro o que quero dizer. Quem nunca ouviu de uma ilustração onde um casal, ao acordar, a mulher reclamava dos lençóis no varal da vizinha? Quem já ouviu isso? Ela não lava esse lençol direito. É um absurdo. Eu vou falar para ela que ela tem que limpar aquele lençol direito. Diariamente essa mulher fazia reclamação, o seu marido ouvia pacientemente. Até que um dia ela acorda, senta-se à mesa, olha para a vizinha e diz, opa, até que enfim ela aprendeu a lavar essa coxa direito. Lençóis branquinhos, olha lá, marido. Finalmente. Ao que o marido diz a ela, não, meu bem, não foi ela que lavou melhor as roupas. Eu que lavei nossa janela hoje de manhã, antes que você olhasse para lá de novo. Cuidado! Às vezes não é o lençol sujo do outro, é a sua perspectiva que está contaminada. Aleluia. A gente avança para não virar vigília. Vem comigo. O verso agora é de número 16. E a Bíblia diz assim, ó. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz.
É melhor ter pouco, com temor do Senhor, do que grande riqueza ou grande riqueza com inquietação. É Deus dizendo para mim e para você, cuidado, para você não gastar saúde para ganhar dinheiro e depois ter que gastar dinheiro para recuperar a saúde. Isso não é inteligente. Não é sobre quanto você tem no banco, é quanto você vai apresentar diante do Senhor quando a trombeta tocar. Nunca foi sobre dinheiro, sempre foi sobre o valor, o talento, aquilo que o céu confiou a você. Isso lhe será cobrado naquele grande dia. Vem caminhando, porque Zaquinho já está chegando. O verso agora é o 17. E a Bíblia vai dizer que é melhor comer verdura na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. Escolhe bem as mesas aonde você senta. Aleluia. Não é possível que uma Coca-Cola com coxinha ainda te compre. Tu tá me zoando. É gente que quando prega, prega lindo, mas se perde na recepção quando começa a falar mal da vida dos outros. Vai pra casa, meu filho. É melhor tu ir pra casa sem recepção do que sentar na mesa e começar a falar perdendo tudo que você entregou antes de se assentar àquela mesa. Cuidado com esse pós-culto, com essa resenha. Cuidado com essa mesa de quem só quer falar mal da liderança. Ei, levanta dela. É melhor tu ir para casa comer o que tem lá, que seja comida de ontem, mas com gente que não vai te fazer pecar, tu querer lanchar com uma turma que não aprendeu o valor do respeito. Avança comigo, o verso é 18. Eu tô quase lendo o capítulo todo, né, Zaquinho? O 18 vai dizer que a pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas aqui tem paciência, traz a paz. Outra versão vai dizer que um homem irritável, ele provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Quem é você quando a discussão rola? Lenha na fogueira ou água para apagar o fogo? Tá de graça. O céu nos convida a sermos aqueles que apagam o fogo. Aleluia. Pacificadores. Esses sim carregam a marca que vem do céu. Tá com você. E o verso 19 vai dizer: para o preguiçoso, a vida é sempre cheia de espinhos, mas o homem justo tem sempre um caminho plano à sua frente. Eu vou ler em outra versão na NTLH, para vocês entenderem melhor. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. Meus irmãos, esse texto fala muito acerca, né, do preguiçoso. E eu, pensando sobre isso, eu lembrei de Zaqueu. O que seria de Zaqueu se ele tivesse de preguiça de subir na árvore? Meu Deus! O que seria de Zaqueu se ele pensasse assim: ah, não, é tão difícil subir numa árvore, é tão difícil se Zaqueu encontrasse dificuldade por onde que ele passasse. A bênção não viria, Jesus não iria na casa dele, ele não seria transformado da maneira que ele foi. O problema é no preguiçoso, que ele encontra dificuldade por toda parte. Ele encontra dificuldade, pode não ter nenhuma dificuldade, mas o preguiçoso, ele vai lá e encontra uma dificuldade para não fazer. Deus do céu. E o lado oposto disso, né? Mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. Eu acho engraçado que o provérbio está dizendo pra gente, para a vida do justo, né, a vida do correto, a vida não é tão difícil assim. Pode para muitos parecer difícil, mas você olha assim e fala: não é tão difícil assim. O provérbio, essa sabedoria de provérbio vai dizer, para quem é preguiçoso, para quem está fugindo da preguiça, você para e pensa assim: realmente não é tão difícil assim. O que vai requerer de você é o esforço para poder fazer. É o esforço para sair da preguiça, sair da procrastinação e fazer o agora, né? Como minha mãe falou, né? É o limpar a lente, limpar a visão de como você vê a situação. Meu Deus. Verso 22, vem comigo para lá. O texto diz que sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso.
Calma, não é sobre perguntar para todo mundo sem perícia e experiência na área, na jurisprudência que você precisa se decidir. Aqui é discernir que você não pode restringir a um único conselho, mas a pesquisa, a busca, o conhecimento se dá com relação a pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar. Então, se você não planeja, a tendência é fracassar. Mas se você planeja, faz parte do planejamento pesquisar. Hoje em dia tem uma classe interessante, é a classe dos leitores de comentários, já viu? Quando você vai comprar alguma coisa, um celular, um eletrodoméstico, normalmente você pesquisa valores, mas hoje em dia não só valores, você vai lá nas avaliações para saber o que os outros disseram sobre o produto que você quer adquirir. Ora, se você faz isso acerca de produto, por que não ouvir pessoas que tenham experiência dentro de uma área que você quer militar? Se você quer ser psicólogo, converse com psicólogas. Talvez uma vai dizer, tá tudo dominado, não faça nada. Mas a outra vai dizer, há uma esperança, há um caminho. Deus me deu livramento, Deus que me deu livramento vai dar para você também. Que essa outra vai dizer, e eu tenho aqui uma porta de uma bolsa para você entrar. Ou seja, planeje, mas que o seu planejamento, ele possa ser pautado em conselhos de pessoas que tenham frutos na área que você também quer frutificar. A NVI vai dizer que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então eu vou repetir, não é sobre curioso, tá? Não é sobre alguém que não entende nada da área que você quer militar ou não tenha nenhum fruto acerca disso. Mas é quando você considera ouvir pessoas que se importam com você, pessoas que te amam. Seu pai e sua mãe podem não ser formados na área que você quer, mas te amam tanto que eles vão te dar ali uma visão não contaminada do que você deve fazer para a sua vida. Então, na multidão de conselhos, ou seja, não se restringir a uma única opinião, uma opinião negativa, não se restringir ao médico disse que não tem mais jeito. Vá em outro médico, ouça uma segunda opinião, a fim de que os seus planos sejam estabelecidos não em uma única opinião, né? Mas também você possa ampliar o seu leque de conhecimento, baseando-se também nas experiências alheias. Certo é que a última palavra sempre virá da boca de Deus. Mas enquanto ele não dá a última palavra, se respalde, certo? Se oriente, pesquise, se informe, tá bom? A fim de que você amplie o leque do seu conhecimento e não perca a sua paz por causa de uma opinião só. Isaac. No versículo 23, é o próximo que eu achei interessante, vai dizer assim: a resposta apropriada é motivo de alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Como é bom a palavra certa na hora certa. Ô, mulherada, vamos aprender isso. Também estou aprendendo. Isso fala muito sobre o discernimento. O discernimento de você entender o momento certo da sua fala, o momento certo de você entrar no assunto falado e dizer a sua fala. E interessante que o texto não vai dizer só, vai dizer o seguinte: como é boa a palavra certa na hora certa. Então você não é para falar na hora certa, mas falar a palavra errada. É para falar a palavra certa no momento certo. E como a gente consegue isso sem a sabedoria? Não tem como, meus irmãos. E eu me lembro muito bem da história de Nabal e Abigail, que foi uma mulher que soube esperar o momento certo e usar as palavras certas. Porque o marido se encontrava bêbado e ela esperou passar o momento certo dele. Ela voltou, encontrou a casa uma bagunça e ele bêbado, mas ela esperou o momento certo para falar com ele. E nós precisamos aprender. Isso é difícil para homens, mulheres, para todos nós. Falar a palavra certa na hora certa. Porque isso é raro de acontecer. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas nós precisamos aprender sobre isso.
que você faça essa oração no final, né? Quando fazemos essa oração, coloque isso na sua oração. Deus, que eu possa usar a palavra certa na hora certa. Ajuda a gente, se eu não me engano, Deus. tem outro texto que fala que Deus deu a ele, foi aos discípulos, Deus a ele as palavras certas no momento certo. Você lembra, minha mãe? Sim, de uma maneira ou de outra, quando Jesus disse que os enviaria, ele de fato encheria, não só com os discípulos, inclusive os profetas também enviados por Deus. A palavra de Deus, ela nos garante que aquele que obedecer, Deus vai encher. A ponto de falar o que é necessário que seja dito. Mas aqui no verso 28 coaduna muito com o que você está falando, porque a Bíblia diz, no verso 28, que as pessoas corretas pensam antes de responder. Mas as pessoas mais respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Ou seja, se você não parar para pensar no que vai dizer, ainda que Deus queira nos encher para falarmos, o precipitado não vai esperar Deus falar. E aí eu gosto de uma base bíblica, 1 Reis, capítulo de número 13, se eu não me engano, acerca do profeta novo e do profeta velho. Perceba que quando o profeta velho vai atrás do profeta novo, cônscio o profeta novo estava de que Deus disse, depois de entregar a palavra de juízo a Jeroboão, que ele não deveria comer naquele lugar, ele não deveria beber naquele lugar, ele não deveria voltar pelo mesmo caminho. O profeta velho diz, não, mas Deus deu para mim uma nova ordem, pode vir comer na minha casa. Por que ele não parou para esperar Deus falar? Meu Deus. Às vezes nós precipitamos e a gente já atende logo a voz da terra, em detrimento de esperar ou obedecer a última palavra da voz do céu. Aleluia. Porque se Deus não falou mais nada sobre o assunto, fica com a última palavra que Deus te deu. Aleluia. Não coma lá, não beba lá, não volte pelo mesmo caminho. Você começou bem, profeta novo. Cuidado com os conselheiros, por isso não pode ser um só. E aí a pessoa correta, ela tem que parar para pensar primeiro. Verso 28, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios, no caso o profeta velho, jorra o mal. O profeta velho sabia que Deus não tinha falado nada com ele. Há muita gente mal intencionada, só porque não profetizam mais, quer parar quem profetiza. E aí vem com palavras terríveis, em pequenos erros. Já viu gente velha arrebentando com criança, com jovem pregador? Tu nunca errou não, né, tu bonito? Tu nunca errou quando você era um jovem pregador. Quantas coisas a gente faz de errado no começo. E é para todos, em todos os âmbitos. Quem começa a dar aula não começa perfeito. Quem começa a clinicar não começa perfeito. Quem começa a atender na área médica não começa perfeito. Alguns erros serão cometidos. Agora, é desleal, é covardia. Alguém com décadas de experiência querendo esculachar, esculhambar, acabar com a raça de quem está começando agora. A proposta ensina para fazer melhor e não mata para parar de fazer. Por isso, quem é sensato pensa bem. Peraí, eu não posso aqui fazer parar alguém que está começando agora só porque não faz da maneira como deveria fazer ainda. Ensina, instrui o menino no caminho que deve andar, instrui. Não é assim que se faz. Eu acho interessante Isaquinho, ele está se formando, esse é o último ano dele na faculdade de teologia, e ainda assim ele buscar essa confirmação. É assim, é ali, a fim de que se possa acertar o passo, que eu tenho convicção, eu digo, se não tiver, ainda quando eu estou pregando, aconteceu isso na última ministração, falei, é João 9, os universitários me confirmam aí, é isso mesmo, porque você pode ter um lapso ali, então, a despeito, inclusive, do nível de experiência que você tenha, você não está, oh meu Deus, livre de cometer erros, a humildade te mandou lembrança. Então, cuidado para não ter pedra na mão para alguém que adulterou quando você tem 30 milhões de pecado que Deus te perdoou. Meu Deus. É muito cômodo falar de quem tem um pecado exposto quando o seu está em oculto. Misericórdia quero, com misericórdia ajo. A gente vai seguindo para o último versículo de hoje. Ele é o versículo 31. Olha que coisa linda. O texto diz assim: quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Outra versão: aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Outra versão: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Lê a tua versão, meu filho.
Quem aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem é sábio não gosta de andar com gente tola. Que coisa irritante é alguém que não aceita ser repreendido. Meu Deus. Em contrapartida, o tolo não gosta de andar com o sábio só porque ele não quer ter o trabalho de melhorar. Às vezes eu falo para pessoas, eu costumo dar gabinete pastoral e só o faço para membros de maneira presencial. E eu falo para a pessoa, né? Eu estou investindo tempo em você. Valorize isso a ponto de decidir mudar diante do que está errado na sua vida. A proposta aqui é ajudar a melhorar. Mas agora, triste é quando você investiu tempo em alguém e essa pessoa continua fazendo o que é errado. Vou repetir uma fala anterior, a gente já começa a concluir. Nós vamos orar. Quando você quer ouvir a resposta que te agrada, você escolhe a quem você procura. É verdade. Não, eu vou naquele dali, porque aquele dali não vai ter coragem de me confrontar. Então, de acordo com a resposta que você quer ouvir, você determina o grupo que você anda. Dependendo do grupo que você ande, ou um pouquinho que tentaram andar com você, vão te chamar de santarrão. Já viu isso? Eu sei que já. Vou dizer, não, Isaac chegou, não fala não, que Isaac aborta a missão. Isaac não gosta de fofoca. E aí você vai ter que decidir isso. Porque se você quiser andar com gente sábia, vai ter que se acostumar para ser corrigido. Eu já falei isso, eu vou repetir. Quando prego e tenho a honra do pastor presidente da igreja ali estar e ele vir para uma recepção conosco, eu não me eximo de fazer pergunta. E se ele quiser me corrigir em coisas que eu devo fazer, eu tô ali para aprender. Fala para mim, tá certo isso? Essa é a maneira correta de se fazer? Ai, gente, é maravilhoso você perceber o caminho que valentes andaram para que você não caia aonde os valentes andaram. Eu estava hoje, enquanto cozinhava, hoje eu fiz uma comida maneira, fala tu, camarão ao molho branco. Aqui chegou do trabalho, parou de ficar estressado rapidinho. Aqui, enquanto eu fazia hoje o jantar, eu estava ouvindo um livro no e-book, Perfil dos Três Reis, do Gene Edwards. Um livraço. Eu não quero ser um rei ou uma autoridade segundo a ordem do rei Saul, que embora tenha a unção, não a valorize com um comportamento de tolice. Quero um reinado segundo a ordem de Davi, enquanto sábio ele permanece, que não mata o ungido de Deus, mesmo que já tenha a unção para sentar no lugar dele. O céu nos convida. Davi está na presença de Saul, mas não se comporta como ele, porque teve acesso a Samuel. Aleluia. No seu trabalho, você pode, de repente, ter que trabalhar na presença de pessoas tolas. Mas logo o expediente vai acabar e a pergunta é, para onde você vai? O anjo entrega para Maria Lucas 1. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Você vai engravidar, o nome dele será Jesus. Ela não vai discutir com José. Ela vai para a casa de Isabel. Deus nos convida a andar com pessoas, a aprender com pessoas que já estão trilhando um caminho que Deus nos convidou a trilhar. O mais lindo, eu começo a concluir para orarmos, é que em Lucas 1, um anjo diz para Maria, tua prima Isabel, aquela que era estéril, está grávida. Ele já está dando a dica. Tem alguém vivendo um milagre, assim como você também vai viver. Maria ama José, mas naquele momento ele não poderia acrescentar nada. Como convencer alguém de maneira natural do que você só acreditou porque ele foi entregue de maneira sobrenatural? Não, é um momento de debater com José.
tem uma casa, tem um caminho, tem uma companhia, tem alguém que já está vivendo um milagre, experiente. Alguém que tem fruto na vida. E Deus está te dando esse acesso. Ela foi depressa, ela teve que subir as regiões montanhosas, porque o acesso a pessoas sábias não é fácil. Tolo você encontra em qualquer esquina, mas sábio não. Recalai. Quando eles queriam encontrar Débora, tinha que fazer o quê? Subir a palmeira que levou o nome de Débora. Rabassai. Não era a Débora que descia. Quem quisesse acessá-la que subia. E para de graça, não é sobre vaidade ou metidez, porque no tempo da guerra ela desceu para guerrear. É sobre entender que quem quer sabedoria vai ter que discernir até a geografia. Meu Deus. Queremos orar por você, Maravilha. que chegou aqui, só Deus sabe como. Quebrado, entristecido, chateado. Que sabe você teve um dia no seu trabalho, como foi Isaquim hoje, estava com a cabeça cheia. É tão lindo, né, ver isso. Muitos softwares sendo desenvolvidos, muito trabalho sendo feito. De repente você chegou cansado. Quizá não tinha um jantar bonito te esperando, a gente montou até a mesa. Eu e o pai, eu e o pastor Edson, para esperar o Zaquim hoje do trabalho. Quizá não tinha alguém te esperando para fazer o teu dia melhor. Mas Deus preparou essa live aqui para dizer que você é especial, para dizer que Deus não se esqueceu de você, para dizer que todo mundo passa por dias difíceis, mas não abandona o propósito. Eu falei para Zaquim, quer fazer mais tarde? Não, mãe, eu vou focar. Não importa o que você esteja passando, não abandona o propósito. Não abandona a missão, vai melhorar. E vai melhorar enquanto você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Vem andando, ainda que chorando, mas não larga a preciosa semente. Quero orar por você que chegou aqui e está dizendo, tá difícil, mas eu quero continuar. Quero orar por você que se afastou dos caminhos do Senhor. Quero orar por você que hoje quer voltar para Jesus. Quero orar por você que hoje quer colocar tudo diante do altar. Eu quero orar por você que pensou em abandonar tudo, mas Deus te pegou nessa live e você decidiu fazer diferente. Se você está aqui, se você quer hoje tomar uma decisão por Cristo, digite aí, eu quero. E nós vamos orar por você agora. Nós vamos entregar a sua vida diante do altar do Senhor. Digite aqui, se aliançando com essa palavra. Digitar quem, pastora? Quem está voltando para Jesus, quem está devolvendo a Deus o governo totalitário da sua vida, quem está entregando a Jesus a sua história. Eu estou convidando você para tomar essa decisão hoje. Primeira alma já chegou, nós vamos orar agora. Eterno da nossa alma, em tua presença nos colocamos em oração, apresentando essas almas diante de ti. Mas de ti, menos delas, Senhor. Dá a força que elas precisam, a fim de que o teu nome seja glorificado, a fim de que, Senhor, elas sejam fortalecidas. Eu quero te pedir encarecidamente, levanta pessoas de bem, pessoas sábias ao redor, que ela possa acessá-las, que elas possam verdadeiramente decidir por se cercarem de pessoas que contribuem, que multiplicam, que acrescentam na vida delas. Arranca amizades que não te louvam. Ah, meu Deus. Dá saúde integral para meu irmão, para minha irmã. Alarabaracélia. Abigail não ficou no lugar da hostilidade. Ela se levantou e foi ao encontro do rei. A gente está aqui aprendendo sobre pessoas que não se conformaram em continuar do jeito que estavam. Assim como Maria se levantou e foi para a casa de Isabel. Ajuda o meu irmão e a minha irmã a se levantarem, a terem comportamentos diferenciados. Samuel não se conformou com a companhia de Ofni e Finés, ele foi aprender com o sacerdote Eli. Nos ajuda a discernir as companhias, a fim de que sejamos fortalecidos e não enfraquecidos. Eu apresento a vida do meu irmão e da minha irmã diante do teu altar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Qual o refrão de hoje, Isaac? Sonda, Senhor. Só o refrãozinho, qual é? Como um farol. Manda. Como um farol que brilha à Deixa Deus te usar. noite, como ponte sobre as águas. Deixa Deus fazer o que Ele quiser. Como abrigo no deserto. Seja um canal de Deus.
flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em Diga esse eis-me aqui, lugar. diga. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Diga, usa-me. Beijo pra vocês, até amanhã, querendo Deus. Provérbios 16, já lê, estuda. Se vai aí colocar a hashtag, printa aí a tela, coloque a frase, a palavra que mais mexeu contigo, marca a gente. Vai ser um prazer compartilhar, tá bom? Beijinho pra vocês, fica na paz. Tchau, tchau. Até amanhã.